Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Crivella não comparece à sessão da comissão do impeachment na Câmara do Rio e vereadores dão por encerrada a fase de depoimentos no processo que apura o pedido de afastamento do prefeito. Agora, o prefeito tem um prazo de 5 dias para apresentar suas alegações finais. Caso a comissão decida por dar prosseguimento ao processo de impeachment, ele será votado no próximo dia 27. CPI dos camarotes houve ex-assessora do prefeito do Rio e o atual chefe de gabinete de Marcelo Crivella. E o projeto Conhecendo o Rio a Pé está de volta com um passeio pela Cinelândia. O nome da praça à nossa frente não é Cinelândia, é Praça Floriano, em homenagem ao segundo presidente da República do Brasil. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição falando da ausência do prefeito Marcelo Crivella na sessão da comissão do impeachment na Câmara do Rio. Crivella alegou que os depoimentos das testemunhas de defesa foram satisfatórios e a presença dele se tornou desnecessária. Os vereadores anunciaram o fim da fase das oitivas. O prefeito do Rio tem 5 dias para apresentar as alegações finais. O plenário vazio era sinal de que o convidado mais esperado pela comissão processante que investiga a infração político-administrativa do prefeito não apareceria. Marcelo Crivella mandou um ofício na véspera da sessão comunicando sua decisão. Segundo ele, os depoimentos prestados por testemunhas e informantes foram satisfatórios. O acervo probatório constituído a partir das declarações prestadas por informantes e testemunhas, sejam elas de acusação ou arroladas pela própria comissão, inquiridas no curso da instrução processual, mostra-se satisfatório à elucidação dos atos da administração, não havendo, portanto, nada a ser acrescentado. Foi uma orientação da defesa, tendo em vista que, a partir do conjunto probatório, da oitiva e inquirição das testemunhas, tanto as de acusação como as inquiridas arroladas pela comissão, acho que comprovam que não houve nenhum ato ilícito da gestão da administração pública. A celebração dos contratos observam princípios constitucionais. Então não haveria o que acrescentar a presença dele aqui. O vereador Paulo Messina, membro da comissão, disse que o dever foi cumprido e que a comissão fez um trabalho isento. A fase de instrução está encerrada. Agora, o prefeito tem um prazo de 5 dias para apresentar suas alegações finais. Caso a comissão decida por dar prosseguimento ao processo de impeachment, ele será votado no próximo dia 27. Conseguimos esclarecer muitas coisas. É óbvio que agora o relator vai elaborar o relatório, mas eu acho que a comissão fez um bom trabalho, a comissão conduziu essas audiências de forma isenta, abrimos oportunidade para que os vereadores perguntassem, enfim, o balanço é sempre positivo. O que pode se esperar do relatório é imparcialidade, é focado no que nós ouvimos das testemunhas de acusação e de defesa e das provas documentais também,
que a gente está analisando para que a gente possa produzir um relatório imparcial focado na legislação, na legalidade. A comissão está quase que diariamente conversando. Imagino que a tendência é que haja aí alguma convergência para fechar o relatório, um único relatório para a comissão. A denúncia que deu início ao processo partiu do servidor Fernando Lira Reis. Ele acompanhou todas as sessões. Na fase de instrução, foram ouvidas 15 pessoas, entre testemunhas e informantes. No dia em que estavam previstos os depoimentos dos indicados pela defesa, ninguém apareceu, mas eles acabaram sendo convocados pela própria comissão. A maioria dos depoentes participou direta ou indiretamente da decisão de prorrogar os contratos de publicidade do mobiliário urbano com a prefeitura em caráter de urgência. Nesta quarta-feira, uma das testemunhas, Dalila Ferreira, foi promovida a um cargo comissionado no município. Os vereadores da comissão não relacionaram este fato com o depoimento prestado por ela. Eu acho que isso não impacta em nada nos trabalhos da comissão. O prefeito ele tem liberdade para nomear e exonerar quem ele quiser, né? E a comissão vai continuar trabalhando, né? Vai terminar os trabalhos sem que isso cause nenhum tipo de impacto nos trabalhos. A nomeação da servidora Dalila é uma prerrogativa do prefeito Marcelo Crivella. Ele tem essa prerrogativa de poder nomear e exonerar. A gente não pode opinar sobre essa nomeação. É curioso, claro, mas assim, o depoimento da Dalila nem foi um depoimento central, não foi um depoimento importante, relevante assim, para o relatório que vai mudar nada. Sinceramente, não vai mudar nada no relatório. Nas duas sessões extraordinárias realizadas nesta quarta-feira, os parlamentares aprovaram 14 projetos de decreto legislativo. Os projetos de decreto legislativo de autoria de vários vereadores que dispõem sobre a concessão de títulos de cidadão honorário e benemérito do município homenageiam personalidades que tenham contribuído para a melhoria da qualidade de vida dos cariocas, do Brasil e do mundo. Entre os homenageados estão o presidente do Cordão da Bola Preta, Pedro Ernesto Marinho, e em memória o jornalista Francisco José Tadini, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e o vice-presidente do Brasil, general Hamilton Mourão. Após mais 2 depoimentos nesta quarta-feira, a CPI dos camarotes continua em dúvida sobre possíveis irregularidades durante o leilão de 2 espaços da Prefeitura no Sambódromo. Os vereadores devem promover uma acariação entre várias pessoas que já foram ouvidas. A primeira a falar foi Ine Vargas, que foi subsecretária de Comunicação da Prefeitura até julho de 2018. Ela disse que ajudou a divulgar o camarote R10 Samba Dreams a pedido do dono, que ela não conhece e que não assinou nenhum contrato para isso. Ine Vargas afirmou ainda que fez um texto e enviou por e-mail para a assessora de imprensa Alexandra Boechat, que trabalhou para o dono do camarote. Ela leu a mensagem para os vereadores. O Carnaval de 2019 estreia na pista Sapucaí o camarote R10 Samba Dreams, que chega para sacudir a avenida com programação e localização privilegiadas, com a curadoria do anfitrião Ronaldinho Gaúcho. E na comissão de frente do R10 Samba Dreams, contaremos com a presença de Nicole Bols e Nádia Pessoa. Só para bater essas informações, quem passou para você, a senhora, quem foi que passou? Alexandra. Ela passou as informações. Ela me passou as coisas mesmo. Sim, aí você foi e juntou tudo e transformou num release, né? E esse release depois foi quem que aprovou o texto do release? Não teve aprovação? Não teve aprovação, mandei para a Alexandra e aí ela disparou para a imprensa. Foi ela mesma que disparou? Para a vereadora Rosa Fernandes, que preside a CPI dos camarotes, o depoimento da ex-subsecretária de Comunicação da Prefeitura deixou muitas dúvidas. A Ine não sabe o nome das pessoas que fizeram contato com ela, não sabe o nome da empresa, não sabe quem são as pessoas, recebe, pelo trabalho dela, 7 convites para um desfile de grupos de acesso da sexta-feira de Carnaval. Nada foi amarrado, nada foi contratado, não tinha nota fiscal, tudo verbal, e as informações e os depoimentos anteriores
não coincidem com as informações dadas no dia de hoje. Depois foi a vez de Ailton Cardoso, que já foi chefe da Casa Civil e hoje é secretário especial do prefeito. Ele disse que a decisão de leiloar o camarote é do prefeito, mas informou que a tramitação do processo não passa pelo gabinete dele. Eu, mais de uma vez, cheguei, inclusive, a admoestar o servidor que aquele processo não tinha por que estar sendo tramitado no gabinete do prefeito. Como ele nunca foi. Se pegarmos o sistema Psicop, ele nunca tramitou por lá. Quem determinou que o camarote 9A da prefeitura fosse leiloado? O que soube, que chegou ao meu conhecimento, é que o prefeito tinha entendido de proceder como procedeu no ano passado e no ano anterior, que era leiloar esse camarote com o objetivo de fazer a transferência desses valores para uma instituição de caridade qualquer. Ailton Cardoso foi questionado se sabe como o nome dele apareceu numa conversa de WhatsApp apresentada na última sessão da CPI entre Isaías Avarize, assessor-chefe do prefeito, e Alexandre Gonçalves, presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura. Eu não participei desse colóquio, não tenho... Muito pelo contrário, eu tenho inclusive isso várias vezes, falei que isso não tinha que estar tramitando, não requisitei processo, muito pelo contrário. Tentei tirar isso do gabinete, porque não tinha nada a ver com o gabinete. Segundo os vereadores, quanto mais eles sabem, mais dúvidas têm. Por isso, decidiram fazer uma acareação com várias testemunhas que já prestaram depoimento na CPI dos camarotes. Todas, inclusive, envolvidas com relação não só à licitação em si, ou seja, o ato no dia do leilão, mas também quem participou no pós-leilão, né? Quem acabou se envolvendo e indo até usufruindo do camarote. Alguns já foram aceitos e aprovados hoje na nossa reunião, outros a gente ainda vai montar com vários personagens. E a cada reunião, a cada oitiva, a gente vai sentindo necessidade de montar outras. Nós temos, de um lado, indícios que continuam vivos sobre uma lógica de que todos os concorrentes do leilão se conheciam, e a gente segue com uma questão sobre como é que a Prefeitura operou esse processo de forma nebulosa. Como eu disse na CPI, há muita fumaça. A gente ainda precisa entender qual é a origem do fogo, qual a razão dele, quem riscou o fósforo e quem se beneficiou com essa fogueira. Isso a CPI ainda não chegou, esperamos chegar com o trabalho seguinte. E você vai ver no próximo bloco. Projeto Conhecendo o Rio a Pé é retomado com passeio pela Cinelândia. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira, de 2 às 6 horas da tarde. Aqui os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. Por iniciativa do vereador Leonel Brizola, a Câmara do Rio homenageou o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro, que completou mais um ano de existência. O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro, CONDEDINE, é uma organização com 32 anos de trabalhos dedicados à população negra. Seu objetivo é assessorar a Prefeitura no desenvolvimento de políticas em combate ao racismo. Nós fomos criados para uma luta muito dolorida e sofrida, que é o racismo, né? Que muitos até se confundem racismo e preconceito, mas o nosso é o racismo. Então, como um grande fiscalizador que é o Conselho, que acompanha, que está nessa demanda enorme, quanto mais no dia de hoje, que as coisas estão muito compulsivas em relação ao racismo, nós não comemoramos, nós só celebramos para que as pessoas lembrem que existe um Conselho. Quem participou do evento foi a Ialorixá Celina de Xangô. Ela é gestora do Centro Cultural Pequena África. Ela lamentou que ainda ocorra intolerância religiosa. Eu parto do princípio que o respeito está acima de qualquer coisa. O começo de tudo é o respeito e a educação. Uma vez que você educa seu povo a respeitar,
eu penso que não tem que ter essas situações desagradáveis, como tem acontecido com alguns terreiros, né? Os irmãos sendo depreciados, sendo massacrados mais uma vez, né? Depois da gente conseguir avançar tanto com a nossa história, a gente conseguir tanto se libertar, tentando se libertar dessas correntes, dessas amarras, né? Aí vem esse retrocesso. Mas enfim, eu penso que plantando o amor, o respeito, junto com a educação, tudo flui. Nos últimos anos, o vereador Leonel Brizola tem realizado sessões solenes para homenagear Condedini. Desde o início do meu mandato aqui, já em 2009, eu sempre venho trabalhando com o Condedini, que é um conselho municipal que auxilia políticas públicas para o movimento negro e que dá a linha, né, de quais políticas públicas o poder público deve traçar, de reparação, de recuperação da memória, de preservação e de discussão no momento de intolerância enorme no nosso país, inclusive intolerância contra as religiões de matrizes africanas, que temos visto vários exemplos negativos na nossa cidade e no nosso país. O meio ambiente é tema de edição especial do Diário Oficial da Câmara Municipal. Leis aprovadas na Câmara do Rio melhoram a qualidade de vida dos cariocas. Propostas em tramitação buscam estabelecer regras para transportes alternativos e compartilhados. Patinetes elétricos de uso compartilhado aguardam regulamentação. E na sessão, o vereador Responde, Renato Cinco fala sobre o trabalho à frente da Comissão de Meio Ambiente. Apresentar a cidade do Rio de Janeiro como um produto histórico e natural. Esse é o principal objetivo do projeto Conhecendo o Rio a Pé. Depois de alguns anos suspenso, o passeio pelas maravilhas da cidade está de volta e o reinício não poderia ser em melhor estilo. O local escolhido foi a Cinelândia. O passeio começa pela escadaria do Teatro Municipal com a história do nascimento da Cinelândia. Cinelândia é a terra do cinema e essa região ficou conhecida desta forma a partir dos anos 20 do século XX. E o responsável por essa transformação foi o empresário espanhol Francisco Serrador, que chegou ao Brasil com 15 anos e se tornou um dos precursores do cinema no país. Hoje, o nome dele batiza um prédio na região. Numa viagem a Nova York, Serrador conheceu a Times Square, ficou deslumbrado e decidiu reproduzir no entorno da Praça Floriano, no centro do Rio, o cenário americano, dando origem à Cinelândia. Os empresários investem e a gente passa a ter um total de 10 cinemas no entorno da Cinelândia. Então essa praça, que é Ferreira Viana, que tem o Teatro Municipal, a Praça Floriano, que está aqui na nossa frente, exatamente, gente, pasmem. O nome da praça à nossa frente não é Cinelândia, é Praça Floriano, em homenagem ao segundo presidente da República do Brasil. Na verdade, o primeiro vice em exercício, Floriano Peixoto. A história do Teatro Municipal é outro destaque do projeto Conhecendo o Rio a Pé, criado pela Associação dos Embaixadores do Turismo do Rio de Janeiro. Qualquer um pode participar e não precisa pagar pelo trabalho dos guias. O projeto existe desde 2003, mas ficou parado por um tempo. Voltou agora com este tour pela Cinelândia. Até outubro vai passar por outros 5 pontos da cidade. O objetivo é apresentar o Rio como um produto histórico e natural. Antes da primeira caminhada, uma apresentação importante. Os policiais que fazem parte da Operação Centro Presente, que reduziu em 80% o número de roubos no centro da cidade desde que foi implantada em 2016. Os agentes acompanham as pessoas durante todo o percurso. O major da PM, Douglas Andrade, é o responsável pela capacitação de policiais no curso da Associação dos Embaixadores do Turismo. O major acredita que a atividade é uma porta para o desenvolvimento econômico e social. Só no ano passado, 200 agentes de todo o estado participaram do curso. Durante esse período, eu falo sobre policiamento em áreas turísticas, o conceito novo de uma polícia voltada para o atendimento e serviço à comunidade, e não apenas o policiamento ostensivo repressivo, mas um policiamento em que haja interação tanto com o turista como com o ambiente mesmo, porque ele se desenvolve e as pessoas, quando elas participam desse processo, elas se sentem mais seguras. Uma das paradas é em frente ao Centro Cultural Justiça Federal.
onde funcionou a sede do Supremo Tribunal Federal até 1950, quando foi transferido para Brasília. O prédio, inaugurado em 1905, passou por uma grande reforma de 7 anos e foi reaberto em abril de 2001. Com 12 salas de exposição, biblioteca, teatro, cinema e salas de leitura. As portas se destacam, a escadaria também, todos os símbolos da justiça que nós temos no interior também acabam se destacando, mostrando, né, que as salas estão preservadas ou foram reproduzidas como era na época do Supremo. Para quem participa do passeio, muitas descobertas pelo caminho. Até os cariocas confessam que sabem pouco sobre as atrações. Tem muita coisa aqui do Rio que morador aqui já há mais de 40 anos que a gente não conhece, né? O senhor não conhecia muita coisa aqui? Muita coisa. A história, principalmente a história, a parte que eu acho fundamental. Se a gente não conhece a história da gente, a gente não sabe para onde vai, né? O que o senhor exatamente não conhecia e o que lhe chamou mais atenção? Eu acho que a Câmara dos Vereadores, né? Sempre me chama mais atenção o Teatro Municipal. É assim, algo que eu gosto bastante, né? E um outro lugar que chama atenção é o próprio Cinema Odeon. Ainda guarda um pouco daquele cinema de rua, né? Que a gente não tem mais o cinema de rua. Os participantes consideram o projeto uma verdadeira aula pelas ruas do Rio. E a responsável por este percurso é Priscila Monteiro, a guia de turismo que também é formada em História e descobriu uma maneira de exercer duas profissões ao mesmo tempo. Sou formada desde 2008 e quis enveredar para o turismo para poder dar essas aulas a céu aberto, né? Eu vi a cidade como um museu a céu aberto e eu queria poder estar contando a história onde ela realmente aconteceu. Então, eu acabei juntando as duas coisas e no lugar de ter mais alunos me procurando para isso, eu tive mais turistas me procurando para saber dessas informações. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.